Glória a Deus. Boa tarde a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz por poder servi-los da mesa do Senhor. Realmente esses dias vai ser uma maratona. Estava comentando o pastor ali, acho que são 11 eventos nessa semana para a gente ministrar. Mas tem coisa melhor do que viver intensamente o reino de Deus? Tem não, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês ainda não são casados? Não, só quero que você levante a mão. Eu sei que é a maioria, mas na minha época, quando fazia uma pergunta dessa, a gente já ficava em pé e dizia, eu estou aqui. A nova geração é mais discreta ou menos empolgada, eu não sei. Mas deixa eu te dizer algo. Na época que era mais garoto, quando chegava essa fase de acampamento, retiro de carnaval, a gente tinha uma mentalidade muito errada. Estou falando da minha geração, não vou dizer que a de vocês tem. Mas, às vezes, a maior empolgação para ir para o retiro é, quem sabe dessa vez desata o manto de Deus na minha vida. Mas deixa eu te dizer algo, antes que você saia empolgando muito rápido, eu brinco que na nossa época só faltava botar uma placa, aberta a temporada de caça. O negócio era tenso. Mas algo que eu aprendi, graças a Deus, consegui não errar nisso. Esse ano eu vou completar 23 anos de casado. E depois de Jesus, a melhor coisa que me aconteceu foi meu casamento, graças a Deus. E algo que eu procurei ensinar para meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um já está casado. E tem uma menina que a marcha já está tocando a cabeça dela, apesar de novinha ainda. Então eu tenho conversado com eles, eu tenho dito, gente, casamento não é só uma união de pessoas. Ele deveria ser uma união de propósitos. Então, é muito importante que antes de você tomar decisões sérias na sua vida, que você procure entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por exemplo, lá em casa, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, mas lá em casa, nenhum dos meus filhos podia namorar antes dos 18 anos. Porque eu falei, eu quero que vocês tenham tempo para garantir que vocês entenderam o propósito antes de empolgar com alguém. Eu lembro que meu filho ganhou uma bolsa de estudos para estudar fora. Aquilo não só era a resposta de uma oração dele, era algo que a gente sabia que era parte do plano e do propósito de Deus. E um dia eu falei para ele, filho, eu já conheci gente que na sua condição, que apaixonou antes da hora. E acredite, isso pode acontecer. O livro de Cantares fala sobre não despertar o amor até que esse o queira. Tem gente que é prematuro nisso. E aí eu falei para ele, eu já vi gente que na sua condição apaixonou por alguém, abriu mão do propósito porque não queria ficar longe da pessoa, e no final o negócio não deu certo com a pessoa e ele não andou no propósito. Então é muito importante, eu acredito que o que eu estou falando para você não é só um conselho sábio. Acredito que para alguns pode ser uma advertência do Senhor que te ajude. É importante que você entenda o propósito. Ah, pastor, mas eu tenho ministério e fulano ou a fulana também tem. Ok, tente entender até o que é o ministério de cada um. Eu já vi gente que um era chamado para a China, o outro para a África. Quando casar, e aí? Tirando o cara a coroa, para onde vai? Ou fica metade da vida num lugar, metade no outro. Algumas coisas que são delicadas. Então, eu acredito que você pode orar, eu acredito que você tem o direito de sonhar, eu acredito que você deve até se preparar para os relacionamentos, mas uma das melhores formas é entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, toda vez que a gente ensinava sobre casamento na nossa igreja, a gente só permitia participar dos cursos os casados. Um dia um jovem falou, pastor, eu quero protestar, quero que o senhor registre meu protesto. Eu quero participar desse curso de casamento. Falei, mas você é solteiro, só pode para casado. Ele falou, mas pastor, a melhor hora de se preparar para o casamento não deveria ser antes de casar em vez de depois? Eu falei, menino, você tem razão, nós vamos ter que mudar alguma coisa. Eu trouxe, não deve ter muito, mas eu trouxe alguns materiais que nós vamos te encorajar depois a adquirir. Um deles é um livro chamado O Propósito da Família. A gente na primeira parte fala de família, na segunda fala só do casamento e na terceira parte sobre a vida conjugal, a relação do casal. Mas apesar de 2 terços do livro ser sobre casamento, eu escrevi ele pensando mais no solteiro do que no casado.
porque a melhor hora de se preparar é antes e não depois. Então, se você sente que ventos de avivamento estão soprando na sua direção, que nos próximos anos algo pode acontecer, não espere tudo começar a acontecer para depois... Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui é o livro que eu falei, olha, O Propósito da Família. Normalmente esse livro chega nas livrarias a R$30. Nós vamos botar em 15 ali. Se a máquina funcionar, nós vamos parcelar em 5 de 3, sem juros. E se você precisar de mais do que isso, fala com a gente. Talvez além do desconto a gente ore por você para a coisa melhorar também. Tá bom? Eu tenho ali alguns materiais. Tem uma série ali sobre família, que está a R$5 cada um. Tem vários deles que vão estar a 10. Vem cá só para eu te organizar. Eu não vou gastar muito tempo falando de tudo isso, não. Esses aqui. 10, 15, 15, 10 e 15. Tem algum menorzinho. Eu queria só falar de um material a mais, de muita coisa que a gente tem ali. Não, vou falar de 3 aqui. Depois eu arrumo isso. Esse livro aqui não é meu, é de um pastor amigo. Ele dá aula no Seminário Teológico Carisma, lá da Lagoinha. Ele é responsável por uma matéria chamada Maturidade Cristã. E ele resumiu nesse livro a matéria que ele ministra. Só que ele deu para o livro o seguinte título: Fora do alcance das crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer. O livro de Gálatas diz que o filho, enquanto herdeiro, em nada difere de um escravo na casa. Até o tempo estabelecido pelo pai, ele está debaixo de tutores e curadores. Algo que eu tenho entendido na palavra de Deus é que para possuir a herança que Deus tem para você, não adianta só ter fé. Você também precisa de maturidade. Isso é algo no qual nós precisamos crescer. Esse é um material extraordinário, me abençoou. O melhor livro sobre maturidade cristã que eu li nos últimos tempos. E a gente decidiu espalhar essa mensagem. Também é um material fantástico. Nós estamos apelando, botando por R$10, porque eu acredito que a gente tem que, além de encorajar, facilitar, né? Como eu disse, se a máquina funcionar, 5 de 2 sem juros. Então fica aí o encorajamento. Eu tenho ali também um livro chamado, esse também não é meu, é de um pastor amigo, Ajuste suas atitudes. Suas reações diante da vida determinam o seu destino. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia diz que da geração que saiu do Egito, só 2 homens entraram em Canaã, Josué e Caleb. De uma geração inteira, só os 2 entraram na promessa de Deus. Você concorda comigo que todo mundo tinha o mesmo Deus? Toda a nação? Sim. Todo mundo tinha a mesma promessa? Sim. Todo mundo está diante dos mesmos desafios, que eram os mesmos gigantes, do mesmo tamanho para todo mundo? Sim. Há pouquinho só 2 entraram, porque tiveram uma atitude diferente. Entender não só no relacionamento com Deus, mas até com as pessoas, o que as atitudes produzem pode te levar mais longe. Então, eu também queria recomendar esse livro para vocês. Tem muita coisa boa lá, eu não vou gastar muito tempo falando. Esses 2 aqui, você pode pôr no de 5 também. Vou deixar um monte de coisa assim, cão lá. E tem um clássico do nosso ministério ali, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. O entendimento desse livro desse princípio foi uma revolução na minha vida, e eu tenho certeza que vai ser na sua também. E um outro livro de outro professor, esse é o diretor do Seminário Teológico Carisma, o Léo Capochim. Ele escreveu esse livro, Aliança de Sangue, uma história de amor eterno do Jardim à Cruz. O livro de Hebreus diz que nenhuma aliança é ratificada sem sangue. A maioria de nós não entende isso, porque para os povos antigos do Oriente, a aliança de sangue era algo cultural, e a gente não faz ideia do que é isso. Mas Deus usou esse padrão para firmar suas alianças. Então ele explica tanto pela Bíblia como pela história o que era aliança de sangue, como nós vemos essas marcas na aliança que Deus firmou conosco. E além de redenção, ele fala aqui da força do compromisso que Deus firmou conosco e da força do compromisso que nós também devemos ter para com Deus. Então, se você achar que tem liberdade com o vizinho, vira para o lado e fala: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Não, faz cara de pidão, fala para ele: deixa Deus te usar, vaso.
10. Bota isso debaixo do braço. Obrigado. Glória a Deus. Gente, deixa eu dizer o seguinte, eu não ganho absolutamente nada com meus livros. Então a minha intenção não é fazer comércio. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando eu era ainda um pré-adolescente, cheguei um dia da escola, eu e meus irmãos, nós somos em 3 irmãos, 3 filhos, e nós descobrimos que não tinha mais uma televisão na sala de casa. Meu irmão mais velho, em nome do sindicato dos filhos frustrados, foi com toda a comitiva falar com o papai. Naquela época não se tirava satisfação com o pai, como alguns faz hoje. A gente humildemente perguntava. Quase que nem o jogador de futebol de antigamente, que também não peitava o juiz. Ele punha a mão para trás e baixava a cabeça. Era assim que o filho falava com o pai. E aí meu irmão humildemente foi perguntar ao papai: o que houve com a televisão? Meu pai disse: eu vendi. Ele perguntou: vai comprar outra? Meu pai disse: não, vocês vão ficar sem. Pensa num choque para nós. Aí meu irmão ousou fazer a pergunta: por quê? O papai disse assim: porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame aquela desgraça daquele gráfico da época, né? Que meus filhos, quando vê mais ou menos como eram os jogos de antigamente, eles dizem: pai, vocês sofreram, né? Eu falei: não, quem sofreu foi meu pai, que não teve videogame. Eu pelo menos tinha uma coisa mais ou menos que para a época era o máximo. Mas papai falou: vocês vão aprender a ler. E ele obrigou a gente, a partir daquele dia, além da leitura bíblica diária, a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Se eu falar para você que na época eu gostei, não gostei não, na verdade eu odiei. Eu não só não gostei, como eu virei um televizinho. Tudo que eu queria assistir, eu corria para cada algum vizinho. Mas eu comecei a ter que cumprir a obrigação de pegar os livros. Isso ajudou a criar um bom hábito. Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. Foi quando eu perdi o juízo e, graças a Deus, nunca mais voltei ao normal. Mas meu coração ferveu para Deus, eu queria servir a Deus, eu queria cooperar com Deus no ministério. E eu sabia que eu tinha que me preparar, mas nenhuma escola de ministério aceitava ninguém com menos de 18 anos de idade. Então tentei seminário de um lado, escola ministerial do outro, instituto bíblico do outro, não podia. Tinha que ter pelo menos 18 anos. Aí como que você fala para um menino de 15, ó, você tem que esperar 3 anos para começar a estudar, para depois estudar mais 4, para daqui 7 anos você começar a fazer alguma coisa para Deus. Eu com 15 anos de idade, esperar mais 7, era praticamente metade da minha vida ainda. Eu falei: eu posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Como já tinha aquele hábito da leitura, eu ataquei a biblioteca do meu pai. Meu pai era um pastor, e uma das coisas que ele mais investiu dinheiro na vida foi em literatura cristã. Eu ataquei aquela biblioteca e fiz bom uso do hábito da leitura. Aos 18 anos de idade, quando eu fui para o Instituto Bíblico, eu fiz apenas alguns meses de aula. Um dia o diretor me chamou e falou: ó, de vez em quando a gente pede para algum aluno dar uma aula, como você é um cara bem envolvido no ministério, queria que você desse uma aula tal, e eu fui lá e dei. Depois ele falou: olha, você foi muito bem, eu queria fazer um teste com você em outra matéria. E eu não entendi o que estava acontecendo, eu fui lá e dei a outra aula. E aí depois dessa segunda aula ele me chamou e falou: Luciano, eu aproveitei um dia que você não estava aqui. Ele falou: eu estou te observando. Além de estar enfiado no ministério até o pescoço, você tem um bom testemunho no meio dos alunos. Seja na chegada, no intervalo, no meio, na saída, você está sempre ministrando todo mundo. Ele falou: é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. E ele falou para mim o seguinte: eu nunca fiz isso, nunca soube de alguém que tenha feito e não sei se vou fazer de novo na vida. Mas ele disse: eu estou te tirando da condição de aluno, eu estou te botando como professor para dar aula. Eu ajudei a formar minha classe e não tenho diploma até hoje. Mas onde eu quero chegar? Eu descobri uma estratégia importantíssima. A literatura é uma ferramenta tão boa e tão digna de crédito, que a palavra de Deus só chegou para mim e para você através dela. O brasileiro em geral pode não gostar de ler, mas o crente que quer conhecer a Deus, ele tem que no mínimo ler a Bíblia, no mínimo. E a gente tem que se dedicar a crescer. Então, repito, eu não ganho nada com meus livros. Mesmo a pequena margem que nós temos, ela é reinvestida no ministério. Meu único interesse é te encorajar, quer você leve livro hoje, quer não, a ler mais e a crescer para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu esperava um amém melhor. Algo que eu aprendi foi: invista mais na sua cabeça do que na sua barriga. Mas na verdade, quando se trata das coisas de Deus, nós não estamos investindo só na cabeça. Nós estamos investindo num propósito eterno, num destino profético. E eu acredito que vale a pena. Se isso não te convencer, eu não sei mal o que fazer. Ok.
Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Pelo menos vocês riram. Já teve lugar que eu falei isso e o povo começou a folhear mesmo a Bíblia. Acho que eles pensaram, hoje Deus vai falar personalizado com cada um no lugar. Bom, eu moro na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, onde pela graça de Deus sou pastor de uma igreja local. Esse ano eu vou completar 25 anos de ministério pastoral. Mas além do ministério pastoral, talvez a principal forma através da qual eu deveria me apresentar ou reconhecer o meu chamado é falando de um ministério de ensino. Deus tem me chamado para um ministério de ensino ao corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte: eu acredito que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Eu sempre digo que quando a gente entende o funcionamento desses princípios e aprende a se mover dentro deles, faz toda a diferença. Então o nome desse nosso ministério é orvalho.com. O orvalho nós tiramos do cântico profético de Moisés: destile a minha palavra como orvalho. .com não está na Bíblia, você não vai achar em lugar nenhum. Nós aumentamos para te remeter ao nosso site, onde a gente disponibiliza muito material gratuito. E ultimamente, além do site, acho que já há 3 anos, nós estamos trabalhando com um aplicativo gratuito, disponível para todas as plataformas, dos smartphones, dos tablets. Tanto o aplicativo como o conteúdo é gratuito. O aplicativo tem todo o conteúdo do site, ainda tem podcast, tem nossas redes sociais, tem material do YouTube. Aliás, falando em rede social, daqui a um tempo vai mudar o jeito da gente se apresentar. Acho que daqui não demora muito, nós vamos estender a mão e dizer: prazer, eu sou @Luciano Subirá. Ou com Facebook e YouTube puxando a fila, eu sou /Luciano Subirá. E lá no aplicativo tem muita coisa boa, gratuita. Se você tiver interesse, acessa depois. Agora, falando sério, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. E no versículo 52. A palavra de Deus diz assim, Mateus 13, 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu vou ler o mesmo texto na NVI, a Nova Versão Internacional. Ele diz: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu quero especialmente chamar a sua atenção para essa frase: coisas novas e coisas velhas. Uma outra versão só traduziu coisas novas e velhas. Eu quero usar essa frase, coisas novas e velhas, como o tema da minha mensagem hoje. O Senhor Jesus começa falando de um escriba. A NVI o chama de um mestre da lei. Já vou explicar porque alternadamente ele chamava um escriba de mestre da lei e vice-versa. Escriba, como o nome diz, era alguém que escrevia. Eram pessoas que se dedicavam a fazer as cópias, principalmente as cópias do livro da lei de Deus. Hoje nós temos essa facilidade de ter a versão impressa da Bíblia ou um arquivo digital, como que eu estou usando aqui. Mas naquela época, eles, para que pudessem reproduzir isso para as próximas gerações, eles precisavam continuamente fazer aquelas cópias nos rolos, nos manuscritos, trabalhar devidamente essa preservação para que uma geração comunicasse a outra com fidelidade a palavra de Deus. E para garantir a perpetuação das escrituras, vamos dizer assim, eles tinham que continuamente fazer cópias. Então o escriba era um camarada que vivia de copiar a palavra de Deus, a Bíblia, à mão. Eu não sei para você, mas para mim, uma das melhores técnicas de memorização está associada à visualização. E para mim não só a visualização, mas para mim a escrita. Na minha adolescência eu copiei livros inteiros da Bíblia à mão, porque eu sabia que isso ia me ajudar a memorizar as escrituras. Agora, eu fiz isso com poucos livros,
e eu fiz isso poucas vezes, mas já me ajudou. Tenta imaginar uma pessoa que gastava os anos da sua vida só copiando incessantemente as Escrituras. Eles passaram a ser profundos conhecedores da Bíblia. Razão pela qual também eram chamados de mestres da lei, porque quando alguém tinha uma pergunta, se dirigia a eles. Por exemplo, quando Herodes queria saber onde é que o Messias ia nascer, quem que ele chama? Os mestres da lei, os escribas. Então Jesus simplesmente pega isso como exemplo, um escriba versado no reino, um mestre da lei instruído no reino, é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então, duas coisas que nós temos que destacar aqui. Primeiro, no reino de Deus, não há lugar só para coisa nova. Às vezes nós tentamos viver o Evangelho como se tudo fosse só novidade. Mas no reino de Deus não há espaço e lugar só para coisas novas. Também há espaço e lugar para coisas velhas. E tanto um como o outro é igualmente importante. No entanto, tanto um como o outro precisam também ser devidamente entendidos. A segunda coisa, além de reconhecer que no reino de Deus há coisas novas e velhas, é reconhecer que Jesus compara esse escriba a um homem que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Qual é o tesouro do escriba? É o seu conhecimento da palavra. Então, obviamente, ao falar do reino de Deus e a comparar com o conhecimento da palavra, Deus está falando conosco a respeito de coisas espirituais e não única e exclusivamente coisas naturais. Mas há duas formas, como eu vejo a igreja dos nossos dias errando, quando o assunto são coisas novas e velhas na dimensão espiritual. A primeira é quando a gente não enxerga o espaço dos dois e tenta viver só novidade. A segunda é quando, mesmo sabendo que assim como tem coisa nova, também tem coisa velha, é quando a gente confunde a forma como lidamos com as coisas dentro do reino de Deus. Porque tem muita gente tentando renovar o que deveria envelhecer. E tem muita gente conservando o velho, o que deveria ser renovado. Então, às vezes, a gente erra ou por não discernir o lugar dos dois, ou a gente erra por não saber lidar corretamente com esses dois aspectos. Eu quero que você avance comigo para Lucas capítulo 5. Eu quero que a gente leia um outro texto onde Jesus fala sobre coisas novas e velhas, para que a gente continue progredindo aqui nessa ideia, no conceito do velho com o novo. E é a partir desse texto de Lucas que eu quero deixar mais claro o nosso trilho, a direção onde nós vamos nos mover nessa palavra. Lucas 5, verso 36. Primeiro eu vou ler o 36, você deixa marcado, daqui a pouco nós vamos ler do 37 ao 39. Lucas 5, 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Vou ler o mesmo texto da NVI. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Para que a gente possa entender melhor o que é que Jesus está falando, aliás, não só nesse texto do que Jesus está falando, eu tento ler a Bíblia toda dessa forma, me colocando lá dentro da história. Eu tento sempre entender um pouco, do local, do ambiente, do contexto cultural. Isso nos ajuda a mergulhar melhor no entendimento das Escrituras. E quando Jesus está falando de roupa, nós não podemos pensar com a mentalidade de hoje, do século 21. Porque roupa hoje em dia é um artigo quase, não vou dizer que é descartável, mas é quase descartável. Nós temos acesso a muita roupa e barata, a não ser aqueles que, além de gostar, têm a capacidade de ser seletivo e dizer: não, quero usar uma coisa cara, uma roupa de grife. A maioria de nós não precisa necessariamente despender muito dinheiro para se vestir bem. Aliás, alguns de nós podemos dizer, mesmo sem muita condição financeira, podemos bater no peito e orgulhosamente dizer: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a gente se veste hoje em dia. Porque roupa hoje, por causa da indústria têxtil, não só a produção, a larga produção de tecido, a indústria da confecção, hoje isso é algo acessível, mas naqueles dias não. Recentemente, foi acho que no início do ano passado, começou uma grande discussão no Brasil, porque a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, baixou uma portaria
que uma passagem simples e comum agora só te dá direito a uma mala de mão. Se quiser despachar, tem que comprar outra bagagem. E muita gente reclamou, porque às vezes o camarada viaja 1, 2 dias e vai com a mala como se fosse ficar 2 meses fora. Alguns chamam isso de ser precavido, e em alguns casos eu digo que já é exagerado. A verdade é que nos tempos da antiguidade, eles não teriam a menor ruga de preocupação com a notícia da ANAC. Porque muita gente, querido, viajava sem mala nenhuma. Muita gente viajava só com a roupa no corpo. Jesus disse aos discípulos: eu estou enviando vocês, não precisa levar nenhuma segunda túnica. Sabe o que isso significa? Que o cara ia com a túnica do corpo. E você vai ler sobre isso não só nas histórias bíblicas, mas em muita literatura antiga. Às vezes o camarada de viagem, ele não tinha essa estrutura de apoio que nós temos hoje para viagem. Loja de conveniência, posto, hotel na estrada. O camarada bebia água de rio, tomava banho no rio, enquanto tomava o banho lavava a sua roupa, às vezes esperava secar para seguir a viagem, às vezes saía com ela secando no próprio corpo. Então, eu acho que nós temos que nos transportar para entender isso. Jesus está falando de uma pessoa que está com a roupa velha, mas tem acesso agora a uma roupa nova. O que é a roupa nova? É a solução do problema do cara que está com a roupa velha, que não anda com tantas mudas de roupa, né? Como hoje nós pensamos num guarda-roupa que tem sempre roupa sobrando, ou na mala que sempre tem peça a mais. Então, pensando nisso, esse cara está com a roupa velha, rota, rasgada, e alguém deu uma muda inteira de roupa nova. O que é a lógica, e não precisa muito dela, não precisa ser muito inteligente para isso, o que a lógica nos remete a entender que é a melhor saída? Descarta essa roupa velha, troca pela nova, está tudo resolvido. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Quando ele diz ninguém, ele não está dizendo a respeito de uma impossibilidade, mas ele está falando de bom senso. Ninguém que está com a roupa velha, precisando da nova, e alguém dá a roupa nova toda, agiria diferente do que simplesmente descarta a velha, põe a nova. Ele diz, não, ninguém ia dizer, não preciso dessa roupa toda. Corta só um pedaço desse pano novo para remendar esse pedaço do meu tecido velho. Jesus diz, ninguém vai fazer isso. Por quê? Ele não vai resolver o seu problema, ainda vai estragar o que é a solução do seu problema, que é a roupa nova. Agora, apesar dele dizer ninguém faz, repito, não no sentido de impossibilidade, mas sim no de bom senso. Ele só está falando isso porque ele sabia que no plano espiritual, alguns de nós seríamos cabeçudos o suficiente para cometer essa bobagem. Então agora eu quero que você pense comigo. Roupa na Bíblia tem basicamente um significado. De Gênesis, onde o homem depois do pecado descobre a sua nudez, tenta resolver do seu jeito, Deus não aceita e o Senhor providencia as roupas deles. Desde Gênesis até Apocalipse, quando a Bíblia fala daqueles que se vestem de vestes brancas ou que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, veste na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. No livro do profeta Zacarias, o profeta menciona uma visão que ele tem do sumo sacerdote Josué. E ele vê que o sumo sacerdote estava de roupas sujas e Deus dá uma ordem para que as roupas sejam trocadas e logo na sequência ele diz, fiz com que passaste de você a sua iniquidade. O que é que Deus está dizendo? Que a troca da roupa suja falava de uma condição de pecado e a troca de uma roupa limpa falava de um recomeço através do perdão e da justificação de Deus. Um homem, na parábola de Jesus sobre as bodas, um homem foi lançado fora porque não estava adequadamente vestido. Vestes falam da nossa condição diante de Deus. Então quando Jesus está dizendo que alguém com a roupa velha não deveria desprezar a nova ou só tentar pegar um pedaço e descartar, do que é que Jesus está falando? Eu e você precisamos entender o contexto de roupa na Bíblia. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios e diz que nós temos que nos despir do velho homem. O termo despir é desvestir, é tirar a roupa. Ele fala do velho homem como uma roupa. Nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir, vestir de novo, do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então ele usa essa expressão em Efésios 4, despir do velho homem com seus feitos, suas obras, e nos vestir do novo, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aqui começa a fazer sentido para mim e para você, algo que tem que ser entendido desde a conversão e desde o início da caminhada. Quando eu e você chegamos a Deus, nós chegamos com roupas velhas, com roupas sujas. Nós chegamos com a roupa que não presta. Qual é a solução que Deus providenciou para nós?
uma roupa completamente nova. Agora, o problema é que em vez de alguns de nós aceitarmos a provisão completa de Deus para mudar totalmente a nossa condição, às vezes a gente se torna seletivo. O que é, dentro de toda a provisão que Deus está nos oferecendo, o que é que nos interessa e o que é que não. E aqui nós começamos a cometer um erro terrível, que vai abortar o plano e o propósito de Deus, que pode nos fazer viver um tempo de, ainda que a gente chame isso de vida cristã, eu diria com prazo de validade. Porque além de não experimentar tudo que Deus tem, normalmente nós não iremos muito longe dessa forma. Então me permita compartilhar algo com você que eu tenho sentido da parte de Deus, senão apenas uma palavra de instrução, mas uma advertência profética, de alinhamento para o corpo de Cristo. Nós costumamos ter uma mentalidade, hoje em dia, talvez a melhor forma de eu explicar isso seja dizer uma mentalidade de departamentalização. Nós temos uma dificuldade enorme de ver o todo, o pacote inteiro. E às vezes nós olhamos coisas ou partes isoladas. Talvez uma outra maneira de dizer isso é, nós temos dificuldade com a macrovisão, a visão do todo. E nós temos a microvisão, partes da coisa. É como se Deus estivesse oferecendo um bolo inteiro e a gente fosse seletivo só com uma ou outra fatia. É como se Deus dissesse, eu tenho essa pizza toda para você, e você falasse, não, mas só esse pedaço aqui, só essa fatia me basta. Quando o assunto é transformação, eu e você temos que entender que Deus tem um projeto de transformação completa para cada um de nós. Por favor, diga amém. Quando você veio a Jesus, Deus não queria só dar uma remendada, ou uma consertada em áreas da sua vida. Deus não queria fazer com você o que hoje é proibido no Brasil, mas algumas décadas atrás a gente tinha, era o tal do pneu recalchutado. Pensa no encrenca. Se pegava um pneu velho, dava uma recapada nele para ele parecer novo. Aí você andava um tempo, aquele negócio soltava e se perdia todo. Hoje foi proibido. Mas alguns crentes imaginam que o novo nascimento é mais ou menos Deus fazendo dele esse pneu recalchutado. Pega uma coisa velha, dá uma cara de nova e ele fica um misto do velho com o novo. Esse nunca foi o plano e o projeto de Deus para nós. Por favor, diga amém. Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. Deus quer fazer algo completamente novo nas nossas vidas a partir do momento que nós o encontramos. O problema é que às vezes nós queremos trazer um pouco do novo que Deus tem e adaptar no velho que a gente já tinha. Então Deus está dizendo, eu quero mudar sua roupa toda. A gente diz, não, mas não precisa tudo isso. Só está faltando um pedaço aqui da minha roupa. Então corta um pedaço dessa sua provisão e me dê só o pedaço que eu preciso. Jesus diz, ninguém faria isso no natural, porque com o perdão da palavra é uma estupidez. Agora, apesar de no natural a gente considerar uma estupidez, muita gente tem cometido esse erro no reino espiritual. Em vez de abraçarmos uma provisão completa de Deus, nós nos tornamos seletivos e queremos só a parte que nos interessa. Então deixa eu te dar alguns exemplos disso. Vocês, a nova geração, talvez não viram o tanto que eu vi, mas ainda hoje, se você for numa boa livraria evangélica, você vai achar para comprar uma caixinha de promessas. Era a caixinha de promessas, uma caixinha cheia de versículos impressos, todos em tirinhas do mesmo tamanho, enfileirado, com só versículos da Bíblia que tem promessas de Deus. Eu brinco que a velha geração fazia a santa loteria. A gente ia lá quase todo santo dia, orava para Deus, escolhia onde botar o dedo, tirava um texto e tinha sempre uma promessa, porque era uma caixinha de promessa, sempre ia dar uma promessa. E a gente tinha aquela sensação, Deus ainda me ama e vai dar tudo certo. Deixa eu te dizer, eu não estou falando contra as promessas. A Bíblia diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Até hoje Deus sustenta cada promessa que fez, e eu e você temos que acreditar que é a vontade dele e que ele não mudou de ideia, amém? Agora, duvido você achar para comprar uma caixinha de exortação. Não tem. E por que não tem? A razão é muito simples. Porque ninguém é louco de fazer um negócio que não vende. Por que não vende? Porque nenhum de nós quer a parte da Bíblia que tem exortação. Nós só queremos a parte da promessa. Nós só queremos Deus falando, vai dar tudo certo. Eis que estou contigo. E aquela outra parte das advertências, essa não me interessa. Agora deixa eu te dizer algo. Quer você goste, quer não.
A palavra de Deus é a verdade, toda ela. Por favor, diga amém. Em Josué 23, de 14 a 16, ele adverte uma geração inteira, ele diz assim: tudo quanto Deus falou, por boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir, diz, para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus é toda ela a verdade. Não é só a parte boa, não é só aquela, eu vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel, eu vou vencer o inimigo diante de vocês. O Senhor dizia: se atentamente ouvides a minha voz, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se não ouvir, essas maldições virão sobre vocês e os alcançarão. E ele está dizendo, essa parte, ela é tão verdade quanto a primeira. E Deus tem um compromisso com essa outra parte da palavra, tanto quanto Ele tem com a primeira. Ou seja, nós não temos o direito de escolher que parte da palavra nos interessa e descartar aquilo que não nos interessa. Mas normalmente, por causa da mentalidade seletiva, de departamentalização, a gente passa a procurar na Bíblia só o que nos interessa e não damos a mesma atenção às outras coisas. Um irmão outro dia me procurou, estava com um problema sério com outra pessoa da igreja. Ele falou: pastor, estou com um problema com fulano, eu sei que vocês estão sabendo, e a Bíblia diz que se a gente tivesse problema aqui no nosso meio, tem que ter juízo dentro da igreja. Eu quero que o senhor assuma o seu papel de juiz para resolver essa causa. Falei: irmão, a mesma Bíblia diz, no mesmo capítulo, porque não sofreis antes o dano, porque não sofreis antes a perda. Agora, você consegue enxergar só a parte da verdade, que tem um juiz que vai defender o que é seu direito. Você não consegue ser um pouquinho mais crente do que isso e abrir mão do seu direito por misericórdia dessa criatura nova convertida, que talvez não entende o quanto errou com você? Eu falei: você consegue pegar a primeira parte do capítulo que te interessa e não conseguir enxergar o que está na segunda? A mesma Bíblia que diz que pode ter juízo, como eu julgando a sua causa, diz que você deveria abrir mão. Por que você não abre mão? E ele ficou quieto, emudeceu. Mas muitas vezes nós não percebemos o como isso nos afeta. Vamos mudar de assunto, para não ficar falando só do exemplo da Bíblia. Vamos falar um pouco da vida de oração. Oração, na cabeça da maioria dos crentes, teria talvez essa definição: oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Pastor, se eu não acredito que eu posso conseguir de Deus o que eu quero, eu acredito que você pode, eu acredito que eu posso, eu tenho conseguido muita coisa que eu quero. Mas daí a definir oração só como isso, seria também um grande erro. Porque a oração pode até ter esse aspecto, mas ela está longe de ser só isso. Oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Quem está entendendo, diga amém. Jesus nos ensinou a orar e dizer: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Ele não apenas nos ensinou a orar dessa forma, Ele deu exemplo. Lá no Getsêmani, a palavra de Deus nos mostra que Jesus se ajoelha no jardim orando. E de joelhos Ele diz: Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então a oração também deveria ser um ambiente de rendição. Não apenas o lugar através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero, mas também o lugar onde Deus consiga de mim o que Ele quer. Mas a maioria de nós obedece a ordem de pedir o pão de cada dia, mas a maioria de nós não ora para não cair em tentação, não ora para a vontade de Deus ser estabelecida. Tiago escreve e diz: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, e diz: vocês primeiro tinham que dizer se o Senhor quiser e se vivermos. Eu acho engraçado que alguns crentes, eles escolhem tudo que quer na vida sem consultar Deus. E depois ficam exigindo que Deus venha andando atrás e arrumando todas as decisões que eles tomaram sem consultar Deus. O camarada não ora para entrar num relacionamento, não ora para escolher um curso de faculdade, não ora para tomar uma decisão em relação ao trabalho. Outro dia alguém me procurou e falou: pastor, recebi uma proposta para mudar de cidade, vou ir para um emprego melhor, uma posição melhor, um salário melhor. Falei: irmão, até agora você só falou das coisas melhor, que envolve dinheiro e o status profissional. Falei: você já viu escola para os seus filhos? Ainda não. Falei: vamos mexer em algo ainda mais importante. Você já procurou nessa cidade uma igreja onde você vai se congregar? E um lugar onde seus filhos vão se ajustar? Não, pastor, mas isso aí a gente ajusta. Eu falei: eu já vi muita gente tomar esse tipo de decisão e os filhos não se ajustarem num lugar novo. E muitas vezes a história familiar bagunça.
Eu falei, você tem todo o direito de tomar a decisão. O problema é não ver você preocupado com aquilo que é o plano e o propósito de Deus. E muitas vezes, querido, nós confundimos. Então, oramos só como se a oração fosse uma parte aonde, e a gente é seletivo, a parte através da qual eu recebo de Deus o que eu quero. E aquela outra que Deus tem de mim o que Ele quer. Não, isso eu não faço questão de pôr. Porque eu me torno seletivo. Quem está entendendo? Alguns anos atrás, acho que na verdade está fazendo quase 6 anos. Foi em agosto de 2012, 5 anos e meio atrás. Eu fui com a minha esposa, passamos quase 2 semanas pregando na Índia. A Índia é um país muito diferente da maioria de tudo que você pode ver e encontrar nessa terra. É um grande desafio. Nós apoiamos um trabalho missionário lá, apoiamos não só com recurso financeiro, com intercessão, enviamos missionários. E esse nosso amigo, esse nosso parceiro, um dia falou, Luciano, eu preciso muito que você venha para cá. Ele falou, mais do que só ter essa injeção de recursos, de missionários, que você nos ajuda. Ele falou, eu preciso que você conheça, que você veja de perto o que é que nós estamos fazendo, que você seja parte daqueles que testemunham o bom uso que nós estamos fazendo dos recursos. Ele falou, além de que, se você vier, a gente aproveita também para que você possa ministrar as nossas igrejas, as nossas lideranças. E eles têm feito um trabalho fantástico. Eles têm autorização do governo da Índia para construir escolas e ensinar todo o currículo da escola baseado na Bíblia. Eles podem falar abertamente disso. Por que eu estou dizendo que isso é uma vitória? Porque a Índia, querido, é um país onde conversão é proibido. Proibido por lei, e antes de ser proibido por lei, já era uma proibição do sistema cultural. Os indianos, de uma forma geral, têm aquela mentalidade do sistema de casta. Do jeito que você nasceu, você tem que viver e morrer, e nada disso muda. Então lá tem todo tipo de fé. A Índia é o berço do hinduísmo, a Índia também é o berço do budismo, e lá tem todo tipo de ismo. Tem islamismo, tem cristianismo, tem tudo quanto é tipo de fé. Eles não têm problema que alguém tenha uma fé diferente da deles. O que eles não aceitam é uma tentativa de conversão. Então, por exemplo, os hindus acham uma piada quando alguém do mundo ocidental diz, me converti ao hinduísmo. Eles acham uma piada, eles dizem, ninguém conversa ao hinduísmo. Ou você nasce hindu, ou você não é hindu. Na cabeça deles isso não muda. Mas eles também, embora não tente converter ninguém, porque cada um tem que continuar do jeito que nasceu na cabeça deles, eles não admitem quando alguém tenta converter um hinduísmo a outra religião. Se você já assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário, tem uma hora de um choque, de um confronto entre os hindus e os muçulmanos, porque os muçulmanos, assim como nós, pregam conversão. E esse é o motivo do conflito. Então, quando eu fui, esse pastor falou, olha, nós temos 2 reuniões que vão ser mais delicadas. Uma delas é um batismo de novos convertidos. E isso nós vamos ter que fazer escondido. Porque o batismo é a maior confissão pública de que alguém abraçou a nova fé e mudou de religião. Isso gera perseguição aqui. Então nós fizemos um batismo bem escondido. E antes de terminar, ele olhou para mim e falou, pega as coisas, né? Ele falou, pega as coisas, chama sua esposa discretamente e vaza. Ele disse, nós vamos para o carro. Eu entendi na hora, ele estava dizendo, alguém descobriu o que é que nós estamos fazendo, pode não terminar bem a história, e ó, a gente se mandou daquele batismo o mais rápido possível. Eu preguei em algumas igrejas, e ele sempre dizia, não faça apelo. Lance a palavra de uma maneira que a pessoa saiba o que ela tem que fazer, mas você não pode publicamente induzir alguém à conversão. Ele falou, nós fazemos isso no mano a mano, mas não em público. Ok. Mas o último culto daquelas 2 semanas era numa praça pública. E eu falei, mas pode fazer um culto em praça pública? Ele falou, Luciano, pode. Ele falou, você vai pregar num palco, atrás de você tem um templo, na sua frente tem outro, à sua direita tem outro, à sua esquerda tem outro. Eu me lembro que esse da esquerda era um templo hindu, o da direita eu me lembro que era um templo ortodoxo cristão, não me lembro de qual ramificação. Eu sei que ainda tinha uma mesquita e um outro tipo de templo. Ele falou, o problema não é isso. Ele falou, vai juntar mais próximo de você no palco os cristãos. Em volta, um pouquinho mais longe, vão ficar de pé, não sentados no chão, os curiosos. Ele falou, eu vou te mostrar, mas você vai reconhecer pela forma que se veste. Vai ter um grupo que é de hindu, outro grupo que é de muçulmano e assim por diante. E chegou o dia, ele falou, olha, prega à vontade, só pelo amor de Deus, não me faça apelo. Falei, tá bom.
Chegou a hora de pregar, subi ao palco, e alguém me perguntou outro dia: pastor Luciano, o senhor sente diferença dos céus, espiritualmente falando, de uma nação para outra? Falei: olha, sentir eu sinto. Se esse negócio existe mesmo, eu não sei, mas que eu sinto, eu sinto. Então não vou criar doutrina no meu sentimento, mas eu, pela graça de Deus, já tive em muitos países. Aí a pessoa falou: dá um exemplo. Falei: um exemplo é o Japão. Japão, pensa num céu fechado. Só que você voa 2h30 para a Coreia do Sul, pensa num céu aberto, numa nação que ora. Aí esse cara falou: e a Índia é fechado? Falei: não, a Índia não é fechado não, a Índia é aberto. Foi aberto? Falei: aberto para o mal, é outra conversa. Por que eu estou dizendo isso? A hora que eu peguei o microfone para pregar, eu fiz uma declaração que eu mesmo me espantei. Aquilo não veio de mim, eu sei que veio do Espírito Santo. Eu peguei o microfone e comecei dizendo: estou aqui para proclamar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, o único que pode ser chamado dessa forma, e que faz com que a sua palavra seja acompanhada dos sinais que a seguem, como testemunho da veracidade da palavra dele. E na hora que eu joguei isso, pensei: tomara que aconteça alguma coisa aqui hoje, porque eu mesmo me assustei de falar aquilo. Só que depois que eu falei aquilo, o clima começou a mudar. Não o clima espiritual, o clima mesmo, a parte atmosférica começou a mudar rapidamente. O cenário do clima foi mudando e uma chuva começou a se formar. Eu fiquei impressionado com a velocidade com que o clima mudou. Eu não me lembro de ter visto algo tão rápido assim aqui no Brasil. Primeira coisa que eu pensei: não oramos o suficiente. Isso é coisa do Satanás tentando atrapalhar nós. Por que eu pensei isso, irmão? Porque aqui no Brasil você tem um culto ao ar livre, numa praça, em nenhum telhado, e desce uma chuva daquela que estava ameaçando vir, não fica um. Acho que nem o pregador fica para terminar. E eu pensei: vai dar ruim esse negócio. E dentro de mim eu estou aflito, estou pensando: não oramos o suficiente, não lidamos com essa situação da forma como deveria. E eu estou ali me esforçando. Irmão, acho que demorou mais de 10, talvez não mais de 15 minutos. Pensa na água que desceu. E começou a chover, e chover, como diria o mineiro, de com força. Agora, ninguém levantou para ir embora. Não só o povo não levantou para ir embora, como eu percebi uma certa empolgação. E eu ficava pensando: isso tem a ver com a chuva ou com a minha mensagem? Eu não sabia, eu comecei a observar o meu intérprete. Irmão, o negócio, a gente tinha um telhadinho em cima da gente, desses de TNT, que era só de enfeite. A chuva descia, eu estou todo molhado, ele também. O equipamento de som que nós estamos usando é uma coisa muito precária. Eu contei pelo menos uns 3 choques que ele levou, com aquele microfone na mão. Passou como se eu sabia que era choque, linguagem corporal. O cara estava falando, de repente, dava um grito e trocava o microfone de mão, ficava olhando para a mão dele, pensei: levou choque. E aquela água descendo, eu preocupado com o meu. Agora, apesar de estar levando choque, apesar da chuva, eu estou vendo nele uma empolgação cada vez maior. Os curiosos, que eu achei que seriam os primeiros a ir embora, eles começaram a chegar mais perto. E chegou uma hora, eu falei: eu não estou entendendo nada e não vou tentar entender. E preguei até o fim. Quando terminou, a gente tinha um programa. O programa era: nós íamos almoçar com os irmãos daquela localidade. Esse missionário tinha até me levado para ver como eles estavam preparando a comida, o que ele pediu para nos servir, porque o tempero é muito diferente. Mas quando terminou, fizeram algumas homenagens ali, os crentes nos recebendo. Era um negócio parecido com os havaianos, que botam uns colares de flor em você. E de repente ele olha para mim e diz: pega as coisas e vaza. Eu falei: e o almoço? Ele falou: esquece o almoço, vaza. Eu falei: mas você falou. Ele falou: vaza. Depois nós conversamos. Eu juntei o que tinha, me mandei para o carro, chamei minha esposa, ele pegou a esposa dele, entramos no carro e a gente deu no pé. Irmão, nunca vou esquecer aquele almoço que eu perdi. Foram 4 ou 5 horas na estrada, sem ter o que comer. Eu ainda lembro da fome e da raiva que eu passei. Eu falei: por que nós saímos tão rápido? Eu falei: meu amigo, depois nós conversamos. Eu percebi que ele não queria valorizar o assunto na frente das mulheres, não queria deixá-las preocupadas. Esse depois nós conversamos. O resto da viagem nós não conversamos. Chegamos na casa dele, no outro dia foi só o tempo de arrumar as malas, nos organizar para ir embora. Eu já estava no Brasil quando ele me chamou. Eu lembro que na época era pelo Skype que a gente falava. Ele me chamou e falou: amigão, eu acabei não falando antes de você ir embora, mas eu tenho que te contar. Ele disse: sabe aquele último lugar que você pregou? Eu falei: sei. Foi meu amigo, eu acho que você ainda não entendeu o que aconteceu lá. Eu falei: não, só que você roubou meu almoço. Aí ele falou: deixa eu te explicar o que aconteceu lá. Foi isso aí, ó. Você pode contar nas suas pregações, pode escrever em livro.
Ele falou, fazia 6 meses que não chovia naquele lugar. E eu tomei um susto. Falei, é mesmo? Ele falou, é. A gente acabou de vir de um outro lugar da Índia. Eu queria entrar de barco no Rio Ganges, não pude, porque estava muito cheio. Por causa da chuva, as cheias. Então, quando nós viajamos para esse outro lugar, eu achei que estava acontecendo a mesma coisa, que era a época de chuva. Ele falou, não. Fazia 6 meses que não caiu uma gota d'água naquele lugar. E aqueles hindus já tinham pedido para os milhões de deuses deles e nada. Ele falou, você pega o microfone e diz que vai anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que é acompanhado de sinais, e daqui a pouco o clima começa a mudar e vem a chuva. Ele falou, enquanto você pregava, você não viu a euforia do povo? Falei, vi, mas não entendi. Ele falou, era por causa daquilo. O que os hindus estavam dizendo entre eles, e você não entendia, mas o povo estava sentado e entendia, eles estavam dizendo, o Deus dele funciona. O Deus dele funciona. Ele falou, e os chefes dos hindus já estavam falando de pegar você no final da reunião. Eu falei, então perdeu o almoço, foi para o meu bem. Ele falou, sim, senhor. Eu falei, então agora eu quero até te agradecer. Irmão, aonde eu quero chegar contando essa história? Além de lembrar você que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Eu estou nessa conversa, eu falei, rapaz, que loucura ter que pregar o evangelho numa nação dessa. Eu falei, aqui no Brasil, meu amigo, nós estamos vivendo um momento completamente distinto. Eu falei, deve ser realmente uma encrenca pregar num país onde conversão é proibido. E ele falou, esse não é o nosso maior problema. Quando ele falou isso, até me espantei. Falei, não. Ele falou, não. Eu falei, não estou te entendendo. Eu não vi nada pior aí do que a proibição, a conversão e a perseguição que isso gera. Ele falou para mim, Luciano, os muçulmanos, assim como a gente, eles também vivem de conversão. Eu falei, é verdade. Ele falou, eles não têm uma palavra que é confirmada com sinais e prodígios como a nossa. Eles não têm uma obra sobrenatural do Espírito Santo convencendo corações como nós temos. Eu falei, é verdade. Ele falou, e mesmo assim, eles estão diante da mesma dificuldade que nós estamos, e eles estão crescendo mais do que nós aqui na Índia. Quando ele falou isso, eu levei um choque. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou, se é um problema para nós, tinha que ser primeiro para eles. Se não é um problema para eles, nós não vamos dizer que é um problema para nós. E eu de repente fiquei chocado. Eu falei, o que é o maior problema aí, então? E eu não esqueço o dia que ele me falou isso. Naya, o nome desse missionário. O Naya me disse, Luciano, o nosso maior problema é a forma como a nossa geração está pregando o evangelho. Eu falei, me explica. Ele falou, quando alguém se converte ao islamismo, ele tem que ajustar totalmente a sua vida a um novo código de crenças, que é o Corão. Ele não pode tentar ajustar o Corão à vida dele. Se tentar ajustar o Corão à vida dele, ele está morto. Na maioria das vezes, literalmente morto. Porque diz, não existe uma versão light do islamismo em lugar nenhum da terra. O que existe são níveis distintos de radicalidade. Então tem os radicais, tem os ultra-radicais, tem os mega turbo nitro radicais, tem os fanaticamente radicais, tem os absurdamente radicais. A única variação são níveis de radicalismo. Ele falou, então quando esse cara abraça a nova fé, ele tem que ajustar totalmente a sua vida a um novo código de crença. Se ele tentar ajustar o código de crença à vida dele, ele está morto. Falei, é verdade. Ele falou, pois é. Agora nós os cristãos, no afã de trazer todo mundo para dentro do reino de Deus, no afã de querer dar salvação para todo mundo, até porque entendemos que essa é a vontade de Deus, mas não o processo de Deus. Nós temos pregado um evangelho que leva as pessoas a acreditarem que elas não precisam ajustar a vida delas ao evangelho. Elas acham que pode ajustar o evangelho à vida delas. E naquele momento, eu fiquei muito chocado, porque isso não é a realidade só da Índia. Isso é a realidade nossa, mesmo não tendo perseguição. Agostinho, chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, disse: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Muitos de nós estamos olhando essa provisão inteira da roupa nova e dizendo para Deus, mas não quero tudo. Eu não preciso desse pacote inteiro que tem santidade, integridade, vida com Deus, compromisso. Eu só quero a parte da cura. Eu só quero a parte da libertação. Eu só quero a parte da prosperidade. Isso tudo é parte da roupa? É, mas a roupa é mais do que isso. E muitas vezes nós começamos a tentar ajustar o evangelho à nossa vida, em vez da nossa vida ao evangelho.
Qual o resultado? O resultado é trágico. Olha comigo agora o versículo 37 de Lucas 5. Até então a gente estava no 36, vamos para o 37. Ele diz o seguinte: ninguém, de novo ele usa a expressão ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Ele diz, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é melhor. Jesus muda aparentemente de assunto, mas está falando a mesma coisa. De novo ele usa o termo ninguém, não quer dizer ninguém faz porque não consegue. Ninguém faz porque não há bom senso. E ele pega um exemplo dos dias dele. Ninguém pega o vinho novo, que é o vinho novo. No Velho Testamento eles tinham duas palavras distintas, uma era vinho, outra era mosto. Mosto era o suco da uva ainda não fermentado ou com baixa fermentação. Eles distinguiam o mosto do vinho. Normalmente alguém só se embriagaria com o vinho, raramente com o mosto. No grego, que é a língua do Novo Testamento, diferente do hebraico do Velho, não tem uma palavra para cada um. Então Jesus usa um termo só vinho, e aí ele fala novo e velho. O que é o novo? O recém-espremido da uva, o que hoje nós chamamos de suco da uva. Ele diz, ninguém pega o vinho novo e coloca em odre velho. Por quê? O vinho ou o suco da uva, quando era guardado, ele começava a passar por um processo de fermentação natural. O vinho com teor alcoólico que se vende, ele não tem uma introdução de álcool, é uma fermentação natural. E com o tempo, a hora que começava a fermentação, o odre era uma bolsa de couro. Você pegava o couro de um animal, tratava, limpava, cuidava daquele couro e depois o fechava em cima como uma bolsa, era um cantil de couro. Então Jesus está dizendo, ninguém põe o vinho novo num odre velho, num couro velho ressecado. Por quê? A hora que começar a pegar pressão, e preste atenção, vai pegar pressão, a hora que começasse a pegar pressão dentro, o odre iria arrebentar. O que é que Jesus está falando? Que não se põe a obra nova de Deus na nossa vida numa estrutura velha de vida. Quem está entendendo, diga amém. Tentar ajustar a obra nova de Deus na estrutura velha vai dar ruim no final. Irmão, deixa eu te dizer, é maravilhoso receber esse vinho novo, dessa obra nova de Deus, mas o vinho vai pegar pressão na sua vida, porque ele vem para mexer com toda a sua estrutura. E se você não se permitir mudar de estrutura, a estrutura velha não suporta a obra nova de Deus. De acordo com o último censo, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Alguns dos menos otimistas, mais realistas, estão dizendo que hoje nós estamos em 50 milhões. Alguns dos mais empolgados estão dizendo que chegou em 60 milhões. Eu prefiro esperar o próximo censo para ter certeza. Mas deixa eu te dizer algo. Estou mencionando isso porque hoje nós já somos quase um quarto da população brasileira. Uma matéria da revista Veja, matéria de capa do final de 2016, dizia, e no máximo, até 2040, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. E deixa eu te dizer, não é nem gente que gosta da gente ou que concorda com a gente falando isso, mas estão aplicando projeção estatística. Isso significa que a gente tem crescido em número, mas deixa eu te dar uma outra estatística agora ruim. Desde que nós éramos 30 milhões de evangélicos, até agora, seja 50 ou quantos forem, esse dado permanece o mesmo. Para cada um crente firme hoje, dentro da igreja, nós temos em média, do lado de fora, um desviado. Isso significa que se somos 50 milhões, poderíamos ser o dobro, poderíamos ser 100 milhões. Se por um lado você diz é muita gente salva, por outro tem que dizer é muito desviado. Nós não podemos tirar a responsabilidade pessoal desses desviados, mas eles também não podem pagar a conta sozinhos, porque a maioria deles recebeu um evangelho que os levou a acreditar que eles poderiam ajustar o evangelho à sua vida em vez do contrário. A maioria deles foi exposto a um tipo de pregação e ensino onde eles acreditavam que podia pegar o vinho novo e colocar numa estrutura velha, achando que isso ia durar. Não dura, tem prazo de validade, é uma questão de tempo e a coisa vai bagunçar.
Então qual é o grito e o clamor do coração de Deus? Que ele não é só que a igreja brasileira continue crescendo. E vocês são parte de uma geração que eu acredito que Deus tem planos extraordinários para levar a igreja para uma nova dimensão, para um novo nível de crescimento. Mas não adianta apenas a gente continuar crescendo em número e dando para os novos convertidos o prazo de validade, levando eles a acreditar que a nova vida de Deus possa ser ajustada a uma estrutura velha. Quando falamos de coisas novas e velhas, algo é fato. A nova obra de Deus exige que a estrutura velha de vida seja descartada. Por favor, diga amém. E muitos de nós estamos tentando viver o novo de Deus mesclado com o velho. Mas você quer ver um outro assunto onde nós temos feito bagunça? E eu não vou repetir muito aqui essa parte do odre e do vinho, porque Jesus, com outras palavras, está falando a mesma coisa. Eu quero pegar a parte onde ele fala algo novo, diferente. Jesus diz que ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo. O que diz o velho é melhor. Se no assunto das roupas nós estamos tentando preservar algo velho em vez de renovar, no assunto do vinho nós estamos fazendo outra confusão. O propósito do vinho, embora chegue novo, é envelhecer. A razão pela qual se guardava o vinho no odre é que ele pudesse envelhecer. E o vinho devidamente guardado e armazenado, você não precisa ser um expert, um enólogo para saber disso. O vinho devidamente guardado e armazenado, ele se torna cada vez melhor. E aqui eu quero explorar algo. O vinho é uma das figuras do Espírito Santo na Bíblia. E essa obra nova de Deus também está relacionada a algo que o Senhor vem fazer. Sabe qual é o nosso problema? Nós, por muitas vezes, achar que o reino de Deus é constituído só de novidade, não entendemos a importância de preservar algumas coisas, em vez de ficar renovando elas. E unção é uma delas. Deixa eu te dizer algo, unção preservada é uma unção aperfeiçoada. Um vinho devidamente guardado que Deus traz, ele se torna cada vez melhor. Sabe qual é o nosso problema? Eu não estou falando contra a nova unção, assim como no início eu não estava falando contra as promessas. Está lá no Salmo 92, 10. Tu me unges com óleo fresco, faz as minhas forças como a do boi selvagem. Então existe um óleo fresco, existe uma unção nova. A questão é, quando é que eu e você precisamos de unção nova? É só quando nós tragamos a velha. Se a gente preservasse a velha, não haveria necessidade de unção nova. Deixa eu explicar isso de outro jeito. Há muitos anos atrás, estou falando muitos anos, que meu filho nem tinha nascido, então pelo menos uns 20 anos atrás. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu lembro que no início daquele dia, eu acordei com uma impressão de que a mensagem, eu ia pregar domingo na nossa igreja, e eu acordei com uma impressão no meu espírito que a mensagem que eu tinha deixado pronta desde o início da semana, não era a mensagem que Deus queria para o culto. E eu fiquei apavorado, porque eu estava pregando em outra cidade. Eu ia, como estou fazendo hoje, ministrar de manhã, de tarde, de noite, mas naquele dia, ainda depois do culto da noite, eu ia reunir com a liderança da igreja, e depois da reunião com a liderança, eu e minha esposa iríamos sentar com o pastor e a esposa dele. Eu sabia que a gente ia dormir lá para 2, 3 da manhã. E quando eu tive aquele pressentimento, eu falei, Deus, não é justo. Eu tentei deixar esse negócio pronto desde o início da semana. E se for o Senhor falando comigo, falar só hoje no sábado, um dia antes, quando eu não tenho tempo para nada. Mas ao longo do dia eu fiquei orando, se não é isso que o Senhor tem, fala comigo, me dirija. E chegou o fim do dia, eu fui realmente dormir tarde. E eu ainda não sabia o que pregar no outro dia se não fosse aquilo. E eu lembro que eu fui dormir e falei, Deus, eu não aguento, eu não tenho condição de ficar acordado essa hora, estudando a Bíblia e tentando entender o que pregar. Falei, então, vou apelar para a tua palavra que diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Falei, estou indo dormir esperando que o Senhor cumpra a sua promessa. Porque amanhã é o tempo de eu acordar, essa turma dar alguma coisa para nós comer, pegar a estrada de viagem e chegar direto para o meu culto, eu não vou ter tempo para preparar nada. Eu orei, irmão, mas pensa num cara que orou com fé, fui eu. E durante a noite eu tive um sonho. Eu raramente lembro o que é que eu posso ter sonhado. Mas naquela manhã, quando acordei, eu lembrava do sonho nítido e claro. Eu estava em pé, e as coisas espirituais são difíceis de explicar. Por exemplo, eu estava em pé no meio do nada. Outro dia alguém falou, pastor, defina nada. Eu falei, nada, não tinha chão, não tinha coisa nenhuma.
Fora o espaço? Falei, não, nada, o espaço ainda tem umas coisas longe, eu estou no meio do nada. Mas eu percebo no meu espírito uma pessoa se aproximando atrás de mim, do meu lado direito. Quando essa pessoa está se aproximando, eu fico curioso para olhar e ver quem é. Mas dentro de mim eu não sinto permissão de encarar a pessoa. Então eu fico só esperando que ela se pronuncie. Ela chega até mais ou menos o que eu imagino ser uns 2, 3 metros atrás de mim, à minha direita. E eu ouço a voz dela falando comigo. Essa pessoa diz, a impressão que você está no seu espírito desde a hora que você acordou. Que a mensagem pronta não é a mensagem a ser pregada desse culto. Ele diz, essa impressão é correta. Ela vem de Deus, é o testemunho do Espírito Santo. Eu pensei, pronto, tenho a confirmação do que eu já tinha quase certeza. Mas eu me atrevi a dizer para ele, eu falei, mas já que você está aqui, poderia me dizer o que é que eu vou pregar? Porque até então eu só sei o que não é para pregar, mas eu preciso saber o que é para pregar. Quando eu fiz a pergunta, apareceu um versículo na minha frente. Hoje em dia a gente chamaria de uma projeção multimídia. 20 anos atrás, a gente diria que era a tecnologia revolucionária do retroprojetor. Eu acredito que os da minha idade lembram muito bem disso. Eu vi o versículo projetado. Qual era o versículo? Eu quero terminar lendo esse versículo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Vira para o irmão que está ao seu lado, fala para ele, só não esquece aquele livro que você vai me dar de presente no final. Eu me divirto vendo as caras que vocês fazem daqui. Eclesiastes 10:1, não deixa o vizinho dormir ainda não. O texto diz assim, qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Gente, a hora que eu li esse versículo, eu fiquei apavorado. Minha primeira reação e pensamento, o que é que vai sair de um versículo como esse? Esse não era aquele tipo de versículo que fica grifado na Bíblia da gente, cheio de comentário, que você decora ou memoriza. Eu ficava olhando para ele, qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Minha reação era como a de um bom pentecostal que às vezes diz, tem mistério. Esse tem mistério é a forma de dizer, ainda não sei o que é, tem alguma coisa aí que eu não descobri. E a hora que eu estou pensando isso, a pessoa que está atrás de mim parece ter pleno acesso aos meus pensamentos. Ele diz, há 2 tipos de mensagem nesse texto. Uma é a mensagem literal, a outra é a simbólica, profética. Ele diz, Deus quer que você pregue a simbólica, a profética. Eu falei, não estou entendendo nem a literal. Ele falou, então eu vou primeiro te explicar a literal, depois a simbólica. Ele falou, a mensagem literal, você pode entendê-la a partir de um ditado popular que vocês têm. E o ditado era, fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma... Andando pelo Brasil, às vezes o ditado muda, às vezes não é 1000, é 100 vezes. Mas o ditado basicamente quer dizer o quê? Um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Agora, eu estou olhando para o texto e ele diz, um pouco de estultícia pesa mais que a sabedoria e a honra. Eu falei, faz sentido. Ele falou, para te explicar que um pouco de coisa ruim e estultícia pesa mais que muita sabedoria e honra, eu usei o seu ditado popular. Mas para as pessoas dos dias em que esse texto foi escrito entenderem melhor, foi usado o exemplo da mosca. E ele começa a falar comigo, perfume não era como eu e você temos hoje, industrializado. Alguns anos atrás, eu conheci na cidade do Cairo, no Egito, um lugar que ainda faz perfume do jeito da antiguidade. Eles colocavam essência de plantas e flores no óleo e deixavam curtindo. Porque o óleo tem a capacidade de puxar não só o cheiro, como o sabor. Até hoje a gente faz isso na culinária. Mete um monte de erva, pimenta dentro do óleo, porque ele tem a capacidade de puxar cheiro e o gosto ou o sabor. Então quando eles faziam isso era um trabalho longo. Por isso que você vai ver na Bíblia que o perfume era tão caro. Quando Jesus diz, unge o teu rosto com óleo, falando do jejum, ele não está falando de você enfiar a mão no alar de óleo e lambuzar a cara. Ele estava falando de passar perfume, vinha público, de forma apresentável. Agora, o que acontece? Ele me diz que uma mosca caindo dentro do perfume, o mau cheiro dela, poderia comprometer todo o perfume. E quando ele me explicou isso no natural,
Ele falou, agora eu quero que você entenda o sentido espiritual. Ele falou, o óleo figura a unção do Espírito Santo. E diz, o perfume fala do bom testemunho, e ele cita 2 Coríntios 2, que diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele termina dizendo, mas as moscas são símbolo de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a um cadáver de um animal, de uma pessoa, um corpo em decomposição. Ele não me falou isso, comentário meu agora, eu penso que não é à toa, que Satanás é chamado na Bíblia de Beuzebu, que significa Senhor das moscas. Elas são símbolo de impureza. Depois que ele me explica o sentido natural e espiritual, ele diz, a mensagem que Deus quer que você pregue amanhã depende da resposta a uma pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele fez foi, por que a mosca caiu dentro do perfume? Eu honesto e sinceramente respondi, eu sei lá. Não está escrito por quê? Ele diz, não. Não está escrito, mas é uma questão de lógica, ele me disse. E diz, a mosca só caiu dentro do perfume porque ele estava destampado, descoberto, desprotegido. Se tivesse tampado, coberto e protegido, a mosca jamais teria entrado. Agora, irmão, quem que tem um perfume que, como eu disse antes, é algo tão valioso e não protege? Nós hoje vivemos no contexto da cidade grande, quase não lidamos com inseto. Alguns de nós vêm para o acampamento, tem um pouquinho mais de mato, já começa a ficar estranhando tudo. Eles viviam num contexto rodeado de insetos. Pensa na coisa mais rural que você imaginar, é a realidade da maioria. Quem tendo um azeite num lugar cheio de mosca vai deixá-lo exposto. E o Senhor começou a falar ao meu coração. E diz, o que falta para a igreja dos seus dias e para a sua geração não é unção. O que está faltando para a unção de vocês é eficácia. Porque a eficácia da unção tem sido comprometida através de uma exposição contínua às impurezas. O Senhor me disse naquele sonho, a mensagem que você vai proclamar amanhã é um chamado à santificação. Porque a unção precisa ser preservada para não ser comprometida. E deixa eu te dizer algo, irmão, unção preservada é unção aperfeiçoada. O vinho velho é melhor. Um vinho que eu e você não comprometemos é melhor. Posso fazer uma pose para você, não? Eu não achei que você fosse tão rápido. Não vaza isso não, tá? Eu tenho a reputação. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Que aí pelo menos mostra que o pregador não perdeu tanto a noção do tempo, não é? Mas o pastor que me discipulou, ele dizia, vamos ficar em pé. Aí ele pregava mais 15 minutos. Ou vocês acham que vocês aguentam mais uns 10 minutos? Olhe para cá um instante. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Esse tipo de palavra que eu estou pregando, normalmente eu falo em eventos de liderança e não em conferências de jovens como essa. Agora me ouça com atenção. O Espírito Santo me disse quando eu cheguei, que aqui do meio de vocês, muitos líderes para a nova geração serão levantados. Então eu estou nivelando acima da média. Mas eu sei a importância que entender essas coisas vai ter para você. Eu repito, eu não vim jogar pedra em você, falar mal do jeito que você está vivendo o cristianismo. Ao mostrar como Deus tem corrigido os nossos erros da nossa geração, eu espero que a carapuça lhe sirva e que isso também te ajude. E eu quero te fazer uma pergunta honesta e sincera. Você tem ajustado sua vida ao Evangelho? Ou você está tentando ajustar o Evangelho à sua vida? É uma pergunta honesta. Eu estava ontem com um pastor lá do Rio de Janeiro. Ele falou para mim subir para o monte, uma vigília de oração. O que é que nós estamos esperando encontrar lá em cima? Só crente. Ele disse, quando cheguei, já levei um susto que eu vi uns 7 camaradas com fuzil. Entendi que tinha alguma coisa diferente acontecendo.
Ele falou: o traficante que manda na região estava lá, tinha subido para a reunião de oração com a gente. E subiram todos os guarda-costas dele. Ele falou: subirá, pensa numa coisa estranha. Era ver aquele traficante orando: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, desperta e salva a juventude, liberta os viciados em droga. Quem vende é ele. Ele falou: cara, nós não queremos mandar um cara desse embora, o que precisa entender verdades. Nós não queremos que ele ache que está na mesma condição que qualquer outro crente. Era um desviado. É alguém que conhece a verdade da qual não está andando. Eu tenho conversado com pastores do Rio que eles me dizem: Subirá, tem traficante que depois que o serviço, como eles chamam, deu certo, os caras vêm dizimar na igreja. Dinheiro que é produto de roubo, de drogas, às vezes até de prostituição. Tem nego que ainda dizima. Irmão, nós temos uma sincretização, um sincretismo acontecendo no meio da igreja. Gente que acredita que pode viver um misto de evangelho com as coisas do mundo. E está ficando cada vez mais normal. Tem igrejas defendendo a homossexualidade como uma coisa mais natural e normal. Tem igrejas defendendo, às vezes não verbalmente, questões como essa. Não importa o jeito que você ganha o dinheiro, o importante é pedir que Deus te abençoe no que você faz. Tem uma bagunça acontecendo e nós não temos noção de para onde isso vai. Mas a tendência é só piorar, não é melhorar, a menos que uma nova geração se levante, um profundo nível de comprometimento com Deus e a sua palavra, para fazer diferença. E é um grito do coração de Deus te convocando para ser parte desse grupo. Irmão, tem círculos evangélicos tentando dizer que o pecado não é mais pecado, tentando fazer da graça uma coisa que a graça não é. Tem muita adaptação ao evangelho acontecendo. Cada vez mais novas doutrinas tentando favorecer divórcio e novo casamento num contexto além daquele que a Bíblia permite. O que é que está acontecendo? Gente que está tentando adaptar o evangelho à sua vida. Agora, sabe qual é o problema? Nós já assistimos esse filme antes. Já aconteceu na Europa há mais de um século. A Europa, que foi um continente cristão, responsável pela evangelização do mundo, hoje é um continente pós-cristão. É assim que estão chamando a Europa, o continente pós-cristão. Países que se professavam cristãos, hoje têm um altíssimo nível de ateísmo, de secularismo. A mesma coisa que aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos da América, numa velocidade mais rápida do que aconteceu na Europa. Em muitos lugares dos Estados Unidos, a igreja não preserva nem o índice de multiplicação de filhos que estão sendo gerados, está sendo conservado. Significa que nesses ciclos a igreja não só não está crescendo, como ela está diminuindo, perdendo os seus. E acredito que em dias de globalização, esses efeitos aqui no Brasil não estão tão distantes de nós como a gente acha. Talvez você precise tomar uma postura e dizer: eu vou parar de viver de remendo para viver de renovo. Talvez você precise de uma postura diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais deixar a unção que o Senhor me deu exposta a tanto tipo de impureza. Eu quero uma vida de compromisso, de santidade, onde eu me ajusto ao evangelho e não o contrário. Quando Jesus disse: se alguém vem após mim, não toma a sua cruz, Ele está dizendo: se você tentar ajustar o evangelho à sua vida, em vez de, por renúncia, ajustar a sua vida ao evangelho, você não pode ser meu discípulo. Eu quero que você fale com Deus. Em primeiro lugar, coloque sua própria vida diante dele, mas depois você pode se unir comigo. E além de colocarmos nossa vida diante do Senhor, nós oramos por uma geração que precisa escutar o evangelho de uma forma diferente do que talvez está acostumado a ouvir.
Porque o que nós precisamos não é apenas de avivamento, é de reforma, é de alinhamento com a palavra, é de um retorno às verdades das quais nós nunca poderíamos ter nos apartado. Quem está entendendo, diga amém. Eu pedi para você ficar em pé mais pela força do hábito e para sinalizar que está acabando. Eu quero que você ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, ali no fundo. Mas eu quero que você ore. Mesmo enquanto a música toca, e se os músicos começarem a ministrar, eu não quero que você cante ainda. Eu quero apenas que você ore. Você pode orar em voz baixa, você pode orar em voz alta, você pode orar como você achar melhor. Mas à medida que você ora, entrega seu coração. Que essa possa ser uma tarde de consagração, de dedicação da sua vida ao Senhor, de um posicionamento de recomeço. Em nome de Jesus, amém? Levante sua voz, comece a falar com Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido, ó Deus, simplesmente e meramente um discurso, nada mais do que uma palestra. Mas nós oramos por mais do que isso. Oramos por entendimento espiritual, oramos por compreensão da tua palavra. Oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus. Queremos nos arrepender diante do Senhor, porque muitas vezes escolhemos viver de remendo em vez de renovo. E muitas vezes estamos toda hora tentando trocar a unção e manter um vinho novo que deveria ser envelhecido. E a razão pela qual toda hora buscamos o novo é porque sequer temos o entendimento de preservar aquilo que o Senhor já nos deu. Nós não queremos errar em nenhuma dessas áreas. Temos tentado deixar velho o que deveria ser renovado quando o assunto são as roupas. Nós temos tentado renovar aquilo que deveria envelhecer quando o assunto é o vinho. Queremos colocar nossa vida no teu altar e não apenas nos arrepender de onde temos errado, mas orar que o teu Espírito nos leve a níveis mais profundos, não só de entendimento, mas de rendição, de consagração ao Senhor, ao seu plano e ao seu propósito. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Eu oro por uma nova geração que cremos será capacitada a viver o Evangelho integral e adaptar e ajustar suas vidas ao Evangelho e não o contrário. Nos colocamos diante do Senhor, clamando graça, clamando favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Vou pedir que os músicos ministrem uma canção e que você se conduza como achar melhor durante essa canção. Eu preferia que você ainda orasse um pouquinho mais. E além de orar por você, eu quero te convidar a levantar um clamor. Que venham dias onde uma igreja viva se desperte para viver a plenitude do que Deus tem, daquilo que Ele sonhou. Eu sei que Deus tem falado ao coração de muitos de vocês já há algum tempo a respeito de servi-lo no ministério. E mesmo que você tenha dito isso um dia, talvez seja a hora de mais uma vez dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Há algo diferente acontecendo nesse ambiente, e eu só quero que por alguns instantes mais você deixe que o Espírito Santo te envolva. Não se distraia, evite conversar, porque isso não vai só te atrapalhar, vai prejudicar mais alguém. E por alguns instantes, enquanto a canção é ministrada, deixa a presença do Senhor te envolver.
Em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar neste lugar, diga: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diga: mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declaremos todos juntos neste lugar: tu és real. Oh, tu és real, Senhor, neste lugar, nessa tarde. Declaramos juntos: vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.
falei antes que melhor do que ficar trocando de unção é quando nós preservamos aquilo que já temos. Isso não significa que se você inadvertidamente deixou que as moscas ou as impurezas comprometessem a unção, que Deus não possa renová-la. Significa que em vez de só viver renovando, você deveria a partir de então preservar. Mas Deus quer derramar unção nova e fresca. Porque, como eu disse, eu não vim apontar o dedo para quem errou. Eu vim dizer que existe restauração, que tem recomeço, mas que Deus espera que a gente conduza as coisas de forma correta. Então eu quero que você ore e clame ao Senhor. Talvez a sua oração seja: Deus, eu não posso mais ficar estragando a provisão da roupa nova e não resolvendo o meu problema da velha. Talvez você precise dizer: Deus, eu tenho que tomar a decisão de sair daqui com a roupa completamente nova. E Deus ainda tem uma provisão completa de transformação para você. Talvez você precise dizer: Senhor, eu baguncei as coisas. Talvez você não chutou o balde, mas talvez você tenha sido tolerante com pequenas impurezas. E pequenas impurezas comprometem muita unção. E talvez você precise não apenas se arrepender da tolerância às impurezas, mas talvez você precise clamar: Senhor, eu preciso recomeçar com óleo. Eu vou preservar daqui para frente, mas eu preciso de óleo novo. Então eu gostaria que nós levantássemos o último clamor. Enquanto a música mais uma vez vai ser ministrada, em vez de apenas cantar, eu quero que você ore por restauração em níveis profundos na sua vida. Eu creio que Deus pode fazer coisas tão extraordinárias na sua vida nesse feriado, que quando você chegar em casa, nem o cachorro vai te reconhecer, de tão mudado que você vai estar. Você crê nisso? Então levante mais uma vez sua voz e peça a Deus que te envolva. Peça ao Senhor que te toque em nome de Jesus. Vem, Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Eu sei que a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Oh, we'll take it to ways. Oh, eu sei. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, Deus, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Oh, os ouvidos deles estão neste lugar. Mas vale um dia, Deus, no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nós cremos para um tempo novo, tempo de corresponder com a palavra que ouvimos, tempo de restauração para os que precisam recomeçar, tempo de dedicação para todos nós. E oramos que, além do entendimento espiritual da tua palavra, que aquela medida de graça preparada pelo Senhor para essa hora, para esse tempo, seja liberada sobre a vida de cada um. Que o toque e o mover do teu Espírito, que aplica de forma personalizada a tua palavra no íntimo de cada um, também se manifeste. E que o teu propósito
Como o Senhor disse por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpriria o propósito para o qual foi enviada. Que o teu propósito se cumpra plenamente. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Eu sei que vocês vão ter um feriado extraordinário, não só de comunhão e diversão entre vocês, mas de comunhão e revestimento de Deus na sua vida. Amém? Para aqueles que se interessarem, os materiais vão estar ali do lado de fora, à minha direita. Eu não sei quem que vai tomar esse microfone de mim para terminar isso. Pode vir, Deus abençoe. Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele: só não esquece meu presente.